A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso sexto áudio, Galeria dos Heróis, né? Bom, estamos aí falando um pouquinho de cada pessoa, né? Buscando entender e fazer em práticas na nossa vida como eles fizeram na deles, né? Bom, nós finalizamos ontem, meus irmãos, no versículo 34 do capítulo 11 do livro aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus é recheada de mensagens fortes, né? Você pregador que quer pregar, quer trazer uma mensagem impactante, só fale isso, o que está na Bíblia. Não precisa nem inventar, basta você pregar o que está na Bíblia. E a carta aos Hebreus é uma delas, muito maravilhosas, né? Bom, vamos ler o versículo de ontem, né, que a gente leu. Olha só, versículo 34 do capítulo 11. Apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Olha aí que forte, né? Partindo daí, entendemos então que eles venceram, mas essa força não era a força deles. Eles se tornaram fortes com a força do Senhor, porque da força dele mesmo não podia. Verso 35 diz assim, ó, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha o verso 36. E outros experimentaram escarnios e açoites e até cadeias e prisões. Tudo isso aconteceu na vida dos santos, de pessoas que decidiram ser herói. Então, pastor, eu não quero sofrer. Então, tudo bem, mas também não tem vitória. Você tem que lutar. E junto com essa luta vai vir sofrimento. Só que você tem que entender isso. Deus pode te abençoar. Deus pode mudar o seu cativeiro. Mas você tem que se esforçar. E Deus quer que você se esforce mesmo. Não só porque precisa. Tá entendendo? Agora veja o verso 36. E outros experimentaram os carnios e os açoites e até cadeias e prisões. Se tiver que pegar cadeia por causa da palavra de Deus, eu não vou fugir do que for promissado para mim. Eu não vou fugir do que estiver que acontecer. Tá entendendo? Só se Deus falar, foge, eu fujo. Corre, corro, lógico. Mas quero que vocês entendam que quando Deus preparar uma prova, não peça para Deus tirar a prova, peça para Deus te dar força para passar pela prova. Porque se ele tirar essa prova, logo mais ela aparece de novo. Agora, se você pedir para Deus, para você passar esta prova, ele vai te dar forças. Tá entendendo? E aí, você vai passar. Você vai vencer. E nada vai te barrar. Nesse exato momento você pode estar pensando, pastor, mas eu quero ser um herói da fé e eu quero conquistar vitórias, eu quero ajudar pessoas. Sim, mas você tem que ser um herói da fé que não murmura, que não critica, que não coloca empecilho para fazer a obra, para fazer a vontade. Você tem que ser um herói da fé, aquele que não olha para trás, aquele que sabe que precisa. Quando falamos de Davi, meus irmãos, ontem, eu pensei assim, poxa vida, né? Repara, Davi vai levar alguns alimentos aos seus irmãos que estão na guerra. Qual é o pensamento de Davi? Meus irmãos estão na guerra, precisa de alimentos, então vou lá. Mas aí, o pensamento dele é que os seus irmãos estão batalhando. Quando ele chega no arraial, ele percebe que os soldados estão escondidos atrás das moitas. E há alguém gritando lá no meio do vale. E quando ele levanta a cabeça para ver, há um homem grande, de grande estatura, um gigante. Esse gigante começa a gritar, não há homem aí para que possa me enfrentar. Havia 40 dias que ele estava ali se levantando todos os dias e desafiando, chamando e pedindo, eu quero um homem. Só um de coragem. Se ele me matar, os filisteus o servirá. Então agora Davi pensa assim, poxa, mas essa proposta é muito boa, quem é que vai? Quando ele olha para trás, está todo mundo escondido. É isso que está acontecendo hoje, meus irmãos. As pessoas estão todas se escondendo e não fazem a obra, não vão para a obra, porque estão todas, se escondendo.
Todas procurando fazer o quê? A vontade sua, não a de Deus. É aí que está complicando as coisas. Deus quer, meus irmãos, mudar isso. Deus quer transformar isso. Agora, vamos continuar o versículo. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andavam vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Assim, eram muitos heróis que talvez não caberia na Bíblia para colocar o nome de todos. De muitos que foram heróis, de muitos que estão sendo heróis hoje, vão receber o seu galardão, vão ser abençoados. Mas eu quero que você entenda, tudo isso só ocorreu, meus irmãos, porque eles tiveram fé. Fé é a coisa mais importante na vida de um cristão. Os dois versículos principais sobre o capítulo 11 está no verso 6 e no verso 1. Vamos ler o verso 1 primeiro, do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Viu? Sem fé não dá. Ficar sem fé não dá. Você tem que despertar, você tem que acordar. Saia desse sono. Você tem que vencer. Entenda que Deus está mostrando para você uma situação muito, mas muito importante, que é ter a fé, meus irmãos, que é exercitar a fé. Pastor, eu não consigo ter fé. Já foi dito nesse estudo. Você tem que ter fé. Pastor, mas eu não consigo, então tá. A fé, ela só vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais aumenta a sua fé. Agora, a partir do momento que você quer ouvir o mundo, você está se enchendo de quê? Das coisas do mundo ou das coisas de Deus? Então, use a fé. Use. Porque toda vez que alguém te der uma situação e depender daquela situação para você ajudá-lo, aí você vai falar assim, poxa, mas eu não tenho fé suficiente, então não dá. E aí? Não faça isso. Use a fé. Procure ter fé. Só assim Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Nós estamos chegando no final, meus irmãos. E eu quero deixar os 3 últimos versículos para amanhã, para a gente finalizar o estudo. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Que todo momento que nós estudamos isso, eu tinha fé. Que cada um ia escutar. Cada um ia pegar a sua partícula. Por isso que o cafezinho tem crescido. Por isso que o cafezinho, ele tem o nome de sabor do saber. Que é para dar sabor mesmo naquilo que a gente está aprendendo. Deu para entender? Agora, se você achar que isso é pouco, que não dá, o restante você vai fazer aí, ó, na sua casa, no seu emprego, na sua condução. Compre uma Bíblia se você não tem. Se você tem, comece a andar com a sua e comece a meditar. Isso. Meditar é pensar naquilo que você está lendo. Deu para entender? É pensar naquilo que você está lendo. Medite, pense, para que as coisas possam começar a ocorrer na sua vida. Eu creio que cada vez que você entrar numa igreja, cada vez que você for orar por uma pessoa, você vai entender que é necessário usar a fé, porque as circunstâncias não condiz. As circunstâncias não aponta, não mostra. E aí fica difícil. Então, use a fé. Independente de qualquer coisa, use a fé. É isso que o pastor Alex tem para vocês hoje. Amém, meus irmãos?